Os arquétipos femininos, como eles funcionam na nossa vida? Olha, se você não me conhece, né, vou me apresentar. Eu me chamo Ana Flávia e eu sou terapeuta de mulheres e guio mulheres para que elas consigam retomar o seu poder pessoal, retomar as suas vidas, fazer escolhas com mais clareza, ter um direcionamento, sabe? De alguém que estuda, entende, percebe as forças do inconsciente, enfim. Essa sou eu e esse é o meu trabalho. Hoje eu tô aqui para falar com vocês sobre os arquétipos femininos. Às vezes, você já teve impulsos, você já teve emoções, teve também ações que você fez e que talvez não fizessem parte, sabe? Você se pega aí fazendo coisas, mas que parece que aquilo não é seu. Vocês já tiveram isso? Conta aqui para mim nos comentários que eu quero saber. E de acordo com isso, o que eu descobri foi que as deusas, elas são muito mais do que histórias, muito mais do que contos, né? Digamos assim, mitos, que a gente conta um para o outro e vai passando de geração em geração. Elas são a psique feminina e elas fazem parte de nós. É como se fosse um arco-íris, como se fossem espelhos, onde a gente, em cada momento da vida, ou até alguns momentos elas mudam, eu brinco com as minhas clientes, com as minhas mentoradas, que é realmente uma dança das cadeiras, onde em determinados pontos da vida, cada uma vai, né, tomando ali a frente e sendo você vai sendo impulsionada a fazer certas coisas, tá? Olha só, arquétipos são essas forças que nos impulsionam. É como se fosse um molde onde a gente acaba se encaixando e muitas vezes sem nem perceber. Às vezes você pode se pegar se doando demais em uma relação, se doando demais em um trabalho, se doando demais, sei lá, para os seus pais, para sua mãe, enfim. E só que lá no fundo você percebe que isso não está muito legal para você, que isso não está muito certo, que está de alguma forma atrapalhando a sua vida. E aí a gente começa a entender a força desses arquétipos na nossa psique. Jung estudou muito sobre isso, né? Existem milhares de estudiosos e esses impulsos eles são reais, eles são vivos e a gente é levada. Quanto menos você souber sobre eles, mais eles têm poder sobre a sua vida, tá? Isso é muito vivo, é muito real. Eu mesma vivenciei coisas onde eu tive comportamentos, emoções que eu não queria ter, sabe? Eu não queria ficar ali brigando, querendo controlar coisas, querendo controlar pessoas. Sabe quando aquela coisa assim que você não quer fazer, mas você acaba sendo arrastada fazendo? E você fica, meu Deus, mas eu não quero. Por que eu estou fazendo isso? Inclusive, tem uma passagem bíblica sobre isso, né? Onde Paulo diz que ele faz o que ele não queria e ele não faz o que ele queria. Exatamente por conta disso. Também existem os arquétipos masculinos, mas eu estou aqui para falar com você, mulher, porque, primeiramente, nós precisamos entender a nós mesmas, olhar para a gente, entender como a gente funciona. E os arquétipos são ferramentas incríveis para que a gente comece a perceber onde dói, como dói. E olha só, sabe o melhor dessa história toda? Eles são histórias que têm um desfecho, que têm ali um caminho que aponta para, eu não gosto de falar cura, mas para que você viva melhor, sabe? Para que você consiga trazer realmente um direcionamento com clareza para a sua vida, para a sua história. E cada um tem certas questões, sabe o calcanhar de Aquiles? Cada arquétipo tem o seu. Por exemplo, Hera é aquela mulher, ela é a deusa do vínculo. E é aquela mulher que às vezes floreia algumas coisas, sabe? Do tipo, ah, não, ele não me ligou, né? Porque é a deusa do vínculo e ela é vista muito em relacionamentos. E, ah, não, ele não me ligou, mas ele curtiu a minha foto no Instagram, né?
ele deu um like lá na minha foto. Ah, então ele tá de olho em mim. Ou, por exemplo, ele até me traiu, doeu, foi ruim, mas a gente vai viajar para as Maldivas nas férias. Então, eu já perdoei, tá tudo certo. Entende? Percebe como essas influências pegam na nossa vida? E eu descobri isso em um momento de muita dor, muita frustração, que foi durante o meu divórcio. Só que o que eu percebi, teve até um dia, um livro que eu recomendo muito para vocês, que se chama As Deusas e a Mulher, que é de uma psicóloga, né, que é, assim, muito, muito boa. Leiam esse livro. Porque quando eu comecei a ler a introdução, e eu já tinha conhecimento sobre os arquétipos femininos, eu parei de ler a introdução. Eu li ali a introdução, parei, coloquei o livro de lado, comecei a refletir sobre a minha própria vida, sobre a minha própria história. E aí eu me peguei, assim, num ponto onde eu pensei, meu Deus, isso é vivo. Porque até tal data, até tantos anos, eu era completamente guiada pela estratégia, pelo raciocínio lógico, por criar um checklist de vida, sabe? Por querer ali, primeiro eu vou estudar, eu vou namorar, mas eu não vou ter filhos, até eu me casar, depois de tantos anos de casamento. Sabe aquela planilha de vida? Onde muitas vezes a gente deixa de viver e a gente fica mais do checklist, check, check, check. Então, é necessário olhar para isso. Eu falo que isso deveria ser aprendido na escola, porque assim as crianças poderiam ter as suas necessidades cumpridas, sabe? As suas necessidades olhadas. Porque, por exemplo, uma criança Atenas, ela já se cobra. Ela já olha para si mesma e pensa, meu Deus, eu tirei um 7, eu vou morrer, sabe? Então, e aí você começa a olhar e perceber, olha, ok, você tirou 7, você tem capacidade de tirar uma nota mais alta. Porém, eu vou aqui falar para você que a sua nota não é tão importante, no sentido de que você é mais importante, a sua alma. Não se submeta a determinadas coisas para tirar uma nota mais alta. Porque, por exemplo, se essa menina for cobrada, mais cobrada ainda, ela vai ter um chicote maior para ela se bater nas costas, sabe? Ela vai ter um chicote muito, muito grande. E a gente, às vezes, já se cobra demais. E aí entra aquele negócio da síndrome da impostora, sabe? Ela sempre vai estar querendo uma pós quando ela chegar na idade adulta. Ela sempre vai estar querendo uma pós, ela sempre vai estar querendo mais um MBA, mais um isso, porque ela não vai se sentir confortável com ela mesma. Existem algumas coisas que ela precisa olhar. Existem caminhos que essa mulher precisa olhar. E todas nós temos as 7 deusas. Só que, muitas vezes, a gente tem 3 que ficam ali, sabe? Mais ativas. Às vezes, algumas, além dessas 3, agem assim, sorrateiramente, pelas beiradas. E aí, de repente, você, opa, não, pera. Por exemplo, eu tenho uma conhecida, que ela inclusive conhece muito das deusas, e ela ia viajar. Era uma viagem que era, de alguma forma, a trabalho, né? Porque ela estava fazendo uma viagem... Não, minto. Era uma viagem terapêutica para que ela encontrasse a si mesma. E ela tem um filho, e esse filho, ele tem, acho que 5 anos, 6, uma coisa assim. É casada, então ela se pegou na questão de que eu vou nessa viagem ou eu não vou. Eu vou ou eu não vou. E isso pode parecer muito simples. Só que quando você percebe qual é a deusa que está em ação e que está te impedindo de fazer alguma coisa que vai ser para o seu crescimento, você consegue perceber e olhar, não, espera, calma. Nesse caso, por exemplo, era quem? Deméter, a mãe. Como que eu vou viajar e vou deixar o meu filho tão jovem assim? Eu não posso deixar. E isso também tem a ver com as crenças culturais, com as crenças familiares, com as crenças coletivas. Como que uma mãe vai para um retiro, vai para algum lugar sem levar a cria junto? Muitas vezes a gente se pega, e eu vejo isso aqui na internet. Ai, cadê a mãe do fulano?
Ninguém pergunta cadê o pai dessa criança. Só que isso, eu sei que vem há milênios aí se arrastando. Não é de hoje, não é de agora. Isso é muito profundo. E se a gente não começar a olhar para isso agora, a gente não vai olhar para isso nunca. E o mundo está mudando. A gente está passando por uma transição profunda e transformadora. Realmente de, assim, ó, sacudir. O planeta está sendo sacudido. As energias, tudo está sendo mexido. Então, o conhecimento liberta. Lembra que Jesus disse, gente? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, a gente precisa também ter um filtro para saber que verdade é essa. Vamos analisar? Vamos sentar? Vamos pegar livro? Vamos ler? Não engole tudo que as pessoas falam, não. Hoje em dia na internet aqui, nem o que eu estou falando. Leia. Sabe esse livro que eu falei? As Deusas e a Mulher? Sabe os arquétipos que eu estou falando? Não acredite no que eu digo, mas vai ler, vai procurar, vai olhar, vai analisar, senta e analisa. Porque um dia eu já estive em uma cadeira de uma igreja, ouvindo tudo que eles me diziam, acreditando em tudo que eles me diziam, que era daquela forma que eles estavam me dizendo. E aí, depois, eu descobri que não era bem assim. Que, na verdade, tinha mais verdades por trás. E aí eu entrei em crise, porque eu pensei, gente, como assim? Eu vivi uma mentira? Eu acreditei numa mentira? Como assim? Ah, se não era o que eu imaginava, então o que que é? Só que você precisa buscar, você precisa olhar, você precisa perceber. O caminho dessa vida não é só trocar de emprego, ganhar mais e ir para festa e beber e postar foto aqui, não. O caminho dessa vida é se trabalhar, é olhar para dentro de si, é se perceber. Senão a gente é arrastado pela vida e a gente acaba lá no finalzinho pensando, pois é, acho que eu não fui por um caminho muito legal. Quem sou eu? Muitas vezes existe algo na astrologia que se chama retorno de Saturno. E durante esse período, que é por volta ali dos 30 anos, a gente começa a perceber quem é a gente, quem que a gente é, o que que a gente está fazendo aqui. Por exemplo, no meu caso, foi um relacionamento que acabou, um casamento de 11 anos que acabou, que eu precisei olhar e pensar, não, pera, onde eu errei? O que que eu fiz de errado? Porque eu achei que a culpa era minha. Eu achei que quem tivesse feito alguma coisa errada era eu. Por quê? Porque a gente é ensinada isso. A gente tá no nosso DNA, tá nas nossas células. Existem coisas muito profundas que a gente precisa se libertar. E para se libertar, a gente precisa conhecer. E para conhecer, a gente precisa parar um pouco de querer ter e ser mais o ser, o eu sou. Eu sou o eu sou. Deus, o divino, é incrível. Só que ele não se mete nas nossas sementes. E as nossas sementes sempre dão frutos. Sempre. Se você plantar mamão, você vai colher mamão. Se você plantar abacaxi, você vai colher abacaxi. E não tem outra forma. E os arquétipos, conhecer os arquétipos, você se abre para olhar e pensar, não, isso daqui não é as deusas, é só um jeito, é só uma forma de nomear. Como eu falo que é a Joaquina, a Helena, entende? É só um jeito de você nomear. Ó, a Helena, ela trabalha em tal lugar, ela faz tal coisa, ela é médica, ela é ginecologista e ela trabalha no plantão tal, de tal a tal hora, ela atende em tal lugar. Assim é o conteúdo das deusas. E na psique da mulher, ela funciona dessa maneira. Ela impulsiona, ela faz a gente ter ações e reações. Por exemplo, Deméter é a mãe, né? Aquela energia materna que gosta de cuidar, de acolher. E nós precisamos nutrir a nossa Deméter, inclusive para projetos. Para situações onde a gente vai... Às vezes não é um bebê, não é uma criança que você vai ter, mas é um projeto, é um estudo que você vai se dedicar. E aí junta com Atenas,
que você precisa da estratégia, mas você também precisa nutrir aquilo dentro de você. Um projeto, eu aqui gravando esse vídeo, é um projeto. E eu preciso nutrir esse projeto. Eu preciso cuidar dele. Eu preciso olhar para ele. Percebe? Isso não é religião. Não é ali aquela estátua de gesso. As deusas não são de gesso. Foi só uma forma que os gregos tiveram para nos ensinar e para passar esse conhecimento e que chegou até a gente. Só que se você não quiser usar, se você não quiser olhar, você tem o livre-arbítrio. Só que, como eu estou falando, quando você tem o conhecimento, quando você sabe, isso te liberta, tá? E eu quero deixar aqui para vocês que eu tenho um teste gratuito, tá? Totalmente gratuito. Vocês só me avisam que vocês fizeram, porque ele tá ali. Ainda não tá no automático. E eu vou deixar aqui abaixo, né? Deixa aqui os seus comentários também. O que você achou desse vídeo? Qual é a tua dúvida? Eu quero aqui que vocês também, que seja um canal aqui para conversa, tá? Eu quero saber, eu quero ajudar vocês. Porque assim como um dia eu despertei para esse conteúdo, para essa nova vida, porque é uma vida antes delas e uma vida depois delas que você começa a perceber, a fulana tá, né? Por exemplo, aqui, eu quero estudar algumas coisas. E eu me peguei pensando, pera, Atenas, vem cá, senta aqui do meu ladinho. Vem cá. Você quer estudar? Qual é a tua motivação que você está querendo estudar? Será que você está se sentindo incapaz? Será que você está se sentindo menos? Será que... Por que você está querendo esse estudo? Ah, não, esse estudo é para que eu consiga ampliar os meus horizontes e para que eu tenha contato com mais pessoas ali da área. Beleza? Ok. Qual é o caminho? É uma bifurcação. E aí você descobre a tua motivação. E assim você consegue ser livre de verdade, tá? Bom, eu vou ficando por aqui. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado você, que tenha feito a diferença na sua vida, que você seja feliz e plena. E eu honro a sua jornada. E te espero no próximo vídeo.